Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos nas últimas aulas, na verdade, a nossa penúltima aula, né? Na última aula de História da Igreja, nós vamos falar um pouco sobre a história do pentecostalismo, que é a última denominação, o último eixo denominacional que nós vamos abordar dentro do conteúdo de História da Igreja. Na aula passada nós falamos sobre o surgimento dos batistas e dos congregacionais. Nós demos um enfoque maior nos batistas porque é um ramo, né, denominacional um pouco maior do que os congregacionais. Não porque os congregacionais não sejam importantes. E hoje nós vamos falar sobre o presbiterianismo e o metodismo. Vamos começar pelo presbiterianismo, que é um pouco mais antigo. O presbiterianismo vai remontar a figura de John Knox, que aí, se vocês lembrarem, nós falamos sobre a reforma protestante na Escócia e nós abordamos um pouco da figura de John Knox. Quando o presbiterianismo vai começar a se estender pelas terras escocesas, ele vai se estender por outros países próximos também, como por exemplo a Irlanda. E o presbiterianismo vai ter uma influência muito forte no pensamento dos puritanos. Nós falamos sobre os puritanos na aula passada, e em outras aulas nós também abordamos aí um pouco sobre os puritanos. O que a gente precisa recordar dos puritanos? Eles queriam purificar a igreja anglicana, a igreja inglesa, né? A igreja inglesa que veio da igreja católica romana, teve aquela dissidência lá através do rei Henrique VIII. Tudo isso a gente já viu. Quando eu falo sobre o presbiterianismo, eu estou falando sobre uma forma de governo. Então, igrejas presbiterianas são igrejas que têm o seu governo com foco em presbitérios, conselhos, buscando grupos maiores, né, os sínodos aí. Mas o que a gente tem de importante mesmo é que o presbiterianismo ele vai começar a ganhar maior corpo e a inclusive ocupar outras partes, como por exemplo a América Latina, quando ele alcança a América do Norte. O presbiterianismo na América do Norte ele está ligado a três nações: a Escócia, propriamente dita, né, de John Knox, de onde o presbiterianismo vai surgir, com a igreja escocesa. Está ligado também à Irlanda, alguns irlandeses que acabaram migrando lá para a América do Norte, para os Estados Unidos, ou Nova Inglaterra, como era chamada. Está ligada ao puritanismo inglês também. Os puritanos ingleses, eles meio que se dividiam em dois grupos. Um grupo mais radical, que é mais ligado ao presbiterianismo, e um grupo mais querendo mais independência das igrejas, ligado ao congregacionalismo. E esse grupo mais radical, quando vai começar a ser perseguido diversas vezes por alguns governos ingleses, alguns impérios ingleses que se sucederam a partir lá do século XVII principalmente, eles vão começar a migrar para algumas regiões da Europa e sobretudo para a Nova Inglaterra, né, que é hoje os Estados Unidos da América. Migrando, eles vão trazer a sua forma de governo, o grupo mais radical presbiterianismo, né, que era essa noção de governo onde tem um conselho na igreja, onde existe o presbitério, que às vezes organizam várias igrejas juntas, e onde existem os sínodos ali, que já organizam vários presbitérios, uma assembleia geral e tudo. Já no caso do outro grupo que eu queria falar, o presbiterianismo ele vai se estender pelos Estados Unidos, vão ter algumas divisões, algumas dissensões. Hoje existem várias igrejas presbiterianas, mas a mais antiga, falando da América do Norte, que vai originar a igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana brasileira, ela vem lá dos Estados Unidos, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América. Vão ter vários outros eixos se dividindo ali, mas em questão doutrinária é muito parecido. Algumas questões vão se diferenciar, mas lá naquela época, aquelas divisões que ocorreram, as questões doutrinárias não eram tão diferentes como, por exemplo, nos dias de hoje. Né? Nos dias de hoje já tem uma diferença grande em vários eixos presbiterianos também, mas presbiterianismo refere-se à forma de governo da igreja e não propriamente a doutrina, por mais que tenham muitas coisas em comum entre as igrejas que têm o governo presbiteriano. Mas, por exemplo, pode ter uma igreja presbiteriana pentecostal, né? Ela tem aí a sua linha teológica pentecostal, mas a sua forma de governo presbiteriana. No outro eixo da igreja que eu queria abordar hoje, que é uma igreja histórica também,
é o metodismo. Quando nós falamos sobre o metodismo ele vai se organizar, muitos vão colocar 1784 como a data da organização do metodismo, mas aí a gente precisa entender um pouquinho como que surge o metodismo e através de quem. Duas figuras importantíssimas, John Wesley, que é o mais importante, é o pai do metodismo, e George Whitefield. Tanto John Wesley quanto George Whitefield saem da igreja anglicana. Então ambos eram ali oficiais da igreja anglicana e eles vão sair da igreja anglicana. Uma ênfase maior sobre John Wesley, que é quem vai fazer com que surja o metodismo. Eu trouxe até um livro para indicar, para entender um pouco da teologia wesleyana. Esse livro é muito bom. Ó. Teologia Armínio Wesleyana. Armínio Wesleyana, porque os pensamentos de John Wesley, né, eles estão muito próximos do autor Gesiel Silva Costa. Os pensamentos de Wesley estão muito baseados nos pensamentos de Jacob Armínio, lá da Holanda, que nós vamos falar em aulas mais à frente, quando abordarmos as teologias arminiana e teologia calvinista. Mas por volta do século XVIII, quando surge o metodismo, tem alguns acontecimentos interessantes assim. Tinha um grupo chamado Pietismo. O Pietismo tentava uma renovação espiritual dentro do luteranismo. Lembrem-se quando nós falamos da reforma protestante na Alemanha, que surge os luteranos através da figura de Martinho Lutero, né? o principal ícone da reforma protestante. E dentro do luteranismo surge o Pietismo, que era um grupo que queria tornar mais espiritual e menos frio o luteranismo. Esse grupo vai influenciar vários outros grupos, um grupo famoso na América do Norte chamado de morávios, não só na América do Norte, mas sobretudo na América do Norte. Os morávios eles vão influenciar algumas nações na Europa, na América do Norte, e John Wesley, viajando para a Nova Inglaterra, Estados Unidos da América, hoje assim conhecido, vai ter contato com esse grupo. E esse grupo, com as suas práticas mais espiritualizadas, não tão engessadas como muitas vezes John Wesley via na igreja da Inglaterra, tanto ele quanto George Whitefield, mas George Whitefield tinha uma teologia mais calvinista. Já John Wesley tinha uma teologia mais arminiana. A partir dessa experiência espiritual que John Wesley vai ter, ele volta para a Inglaterra tentando inserir algumas mudanças dentro da igreja anglicana. Então, a princípio, não havia o interesse de John Wesley de sair e criar uma nova igreja, né? Mas ele queria, assim como os puritanos queriam purificar muita coisa dentro da igreja anglicana, John Wesley também queria trazer uma espiritualidade, uma piedade mais verdadeira para dentro do anglicanismo. Ele não vai conseguir, mas ele não vai fundar nenhuma igreja, vão ser os seus seguidores que vão fundar a igreja metodista. Por que a igreja metodista? Porque eles começaram a seguir algumas ações meio que metódicas, tanto para evangelismo, principalmente evangelismo universitário, né? A figura de John Wesley, assim como de George Whitefield, mas principalmente John Wesley, está muito ligada à faculdade de Oxford. Então eles vão seguir vários pequenos grupos de evangelismo estudantil, vão começar a fazer várias pregações em ambientes externos e vão ser conhecidos por muitos como metodistas, e é onde surge o nome de metodismo. A igreja metodista ela vai crescer muito quando surge na Inglaterra, mas ela vai ter uma ênfase muito grande nos Estados Unidos da América. Muitos historiadores cristãos dizem que ela vai ser a segunda maior denominação americana na época que ela surge, lá por volta do século XVIII, atrás apenas dos batistas que nós falamos na aula anterior. O que é interessante de entendermos? Presbiterianismo e metodismo creem em teologias um pouco distintas, em questões soteriológicas relacionadas aí à salvação e algumas questões também escatológicas relacionadas ao Apocalipse, ao fim das coisas. Presbiterianismo, na maior parte das vezes, né, aquele presbiterianismo histórico, vai ter um link muito maior com a figura de João Calvino, que é a influência que a igreja escocesa vai ter, né, lá por John Knox, aí lembrar da aula que nós falamos da reforma escocesa, e já o metodismo com John Wesley, que teve uma forte influência, por isso que eu trouxe esse livro para indicar, da teologia arminiana. Então muitos chamam teologia armínio-wesleyana, né, porque Wesley vai complementar muitos pensamentos que iniciam no final lá do século XVI,
de Jacó Armínio. Hoje ambas igrejas estão espalhadas por boa parte aí do mundo, né? No Brasil nós temos várias igrejas metodistas, várias igrejas presbiterianas, muitas são dissensões das igrejas históricas, tanto metodistas quanto presbiterianas, mas que seguem um pensamento muito parecido com o que foi lançado. No caso das igrejas presbiterianas, a forma de governo e de organização da igreja. No caso das igrejas metodistas, a teologia das igrejas metodistas. A igreja metodista não segue a ideia de presbitério, não segue a ideia de uma igreja mais fechada, né? Mais bem organizada, linkada a um sínodo, a uma assembleia, como no caso das presbiterianas, já são igrejas mais abertas. Na nossa última aula, que é a próxima aula sobre a história da igreja, nós vamos falar sobre a história do pentecostalismo e aí já vamos entrar nas igrejas protestantes mais modernas para encerrar a nossa disciplina de história da igreja. Aguardo vocês!